só com o título. Pode ir. Sim, senhoras e senhores, começa agora um treinamento mais sensacional que vocês já viram na vida, não é, André? Tenho certeza que vocês vão elevar sua percepção de técnicas de venda e perfumaria, conquistar mais segurança, trazer mais dinheiro no bolso, fazer mais negociações e arrasar no Dia das Mães. Vai ser o Dia das Mães que a gente mais vai vender perfumaria. Dia das Mães perfumado. Exatamente. Aliás, esse treinamento não foi elaborado só para a gente. Nós tivemos uma participação fundamental dos experts em perfumaria. Né? Eles trouxeram várias informações, várias experiências. Vocês vão ver que tem muito conteúdo. Então, ó, eu vou te dar 3 segundos para você ir até lá onde você estiver, pegar um papel lá, você precisa anotar tudo. Você quer ganhar dinheiro, anota. Você precisa estudar, aprender. Agora, se você simplesmente quer aprender e curtir, continua curtindo, compartilha a nossa live, né? E eu quero o seguinte, coloca aqui na live, eu estou acompanhando aqui a live de vocês. Então eu quero que vocês coloquem na live, hashtag Andréia10. Esse Fabrício me deixa sempre constrangida. Aproveitem que é ao vivo, tragam as suas perguntas, as suas dicas. A gente vai fazer o possível para ler aqui as dicas de vocês também, para a gente fazer desse momento um momento único. São técnicas práticas, né? 7 passos objetivos para você sair agora. Terminou a live, você vai assistir também o Josh. Terminou o Josh, vai ser você vai pegar seus perfumes, vai ser exatamente o que a gente vai passar para você. E nesse final de semana você já vai ficar bem sossegado. Vamos vender ali 4, 10, 20 perfumes por dia. 20 só? Quanto? 50. 50. Ó, tem gente aí provavelmente na live que já fez esse número. Então é um número possível, né? Entendi. A Edi já vendeu 60, 70 perfumes, 100 perfumes por dia. Edi, se você tiver aí, comenta. Então é algo real, algo possível. E a gente vai desvendar os segredos, né? Revelar os segredos que só os experts sabem. E a gente vai contar aqui nessa live. Então, se prepara. Vamos começar. Passo 1 é o seguinte, seja curioso. Né? Se a gente não é curioso, se a gente não procura as informações, a gente não acha. Literalmente, quem procura, acha. Seja curioso, saiba, conheça, estude sobre perfumes. A gente teve agora um treinamento com o Orfeu, né? Ele explicou coisas assim muito aprofundadas no treinamento. Você precisa saber disso já agora? Não, você precisa dominar. Mas você precisa saber o quê? Você precisa saber, pelo menos, do que se trata. Né? O que é um perfume, o que é uma nota de cabeça, de corpo, uma nota de fundo. Por que algumas fragrâncias são mais características de certas personalidades? Então, isso é importante estudar. Né? A gente tem vários cursos aqui na ANCA. Para isso, temos o consultor de perfumaria, temos o expert em perfumaria, também, que é uma evolução, eu brinco que é uma pós-graduação do consultor em perfumaria. E temos também todos os treinamentos que a gente tem todos os dias. Então, é importante, se você não domina o conteúdo para falar, é muito difícil que alguém acredite no que você tem a dizer. Agora, você também não precisa se torturar achando que, do dia para a noite, você vai virar um Orfeu Caidor. Né? Tem gente que tem medo de vender, exato, porque nunca se acha pronto o suficiente. E a dica que você está trazendo aqui é que basta ele ser um curioso e disciplinado, persistente, né? Tem que ser curioso, tem que ser persistente, tem que insistir, tem que repetir. Isso é importante, pessoal. E quanto mais a gente faz alguma coisa, melhor a gente fica naquilo. Então, por exemplo, se eu fazer um bolo, o primeiro bolo vai murchar, o segundo vai queimar, o terceiro vai secar. Até o momento que você acerta o bolo. Né? Você vai fazendo um, outro. Como é que você faz? Tentativa e erro, isso é mais importante. E ser curioso é o seguinte, comece a despertar dentro de você, entender mais sobre perfumaria. Porque assim, perfumaria é uma coisa, às vezes até tem um nicho um pouco particular, né? Entender sobre um floral, um frutal, um fougère, um chypre, né? Tudo isso.
para entender sobre isso, a gente tem que ir aos pouquinhos, devagar e ser curioso. E quando a gente é curioso, a gente começa a direcionar a nossa prioridade. Né? Curiosidade tem a ver com prioridade. Tudo que a gente coloca como prioridade, a gente faz melhor. E está aberto a aprender. Então, você com certeza vai chegar nesse nível de conhecimento que o Fabrício falou, de ter todo esse repertório. Mas você não precisa, para dar o primeiro passo, ter tudo isso. A gente vai mostrar que é simples, demonstrar e vender perfume. E com a repetição você vai melhorando, né? Com a curiosidade sendo aguçada, te levando a estudar, você vai acelerar e aumentar a sua conversão. Mas comece desde já com o conhecimento que você já tem. E aliás, use os perfumes, né? Se você não utilizar, né? Você não vai saber exatamente o que você vai falar. Muito. Porque o perfume é qualquer outro produto. Nada se compara à experiência de você usar para te dar segurança e repertório para vender. Exatamente. Vamos lá. Preparo. Isso é fundamental. É um pouquinho chato essa parte, eu confesso. Mas assim, é a hora que a gente... Você deu um exemplo que a gente estava conversando. Todo mundo aqui já assistiu o Rambo, né? Lembra do Rambo? E aí... O cara vai lá e ele amarra eu acho que a trilha é da hora. Aí ele dá de costas, ele coloca a faixa, né? Tem toda essa cena clássica do filme. Da preparação dele, né? E aí ele pega e ele acaba com todo o exército sozinho. Né? É um pouco forçado, mas tem a ver, né? Você tem um material. Não adianta você sair se você não prepara o material, se você não deixa algo pronto para justamente estar armado, digamos assim. Mas é isso mesmo, Fabrício. Você está planejado, bem planejado, né, com a sua estratégia de vendas e munido da ferramenta que é fundamental para você gerar uma experimentação uau. Né? Agora há pouco a gente teve uma demonstração do Orfeu que mostra isso. Sim. E o perfume, para fazer essa demonstração fito-olfativa, eles vão ser aliados seus na hora da experiência. Né? Porque não tem quem não sinta o perfume da Amaca que não se apaixone. Então a gente tem que demonstrar. Aliás, a gente não vende perfumes. A gente vende momentos. A pessoa vai lá, se perfuma, ela sente aquele momento e ela começa a fazer uma associação. Então tudo aquilo que enriquece, na verdade. Porque você está fazendo com que a pessoa se sinta no universo que talvez no dia a dia ela não passe por essa experiência. Você está trazendo uma exceção, algo a mais. Algo que vai além de simplesmente o dia a dia, de acordar, tomar banho, escovar os dentes, ir para o trabalho. Não, peraí. Estou me perfumando e estou me sentindo melhor. Estou me perfumando e estou indo para o trabalho. Estou me perfumando e de repente eu vou para um restaurante. Estou perfumando e estou me sentindo mais confiante. Exatamente. Estou me sentindo mais bonita, mais sedutora, não é? É isso. Estou me perfumando e estou preparado para ir para a academia. Porque dependendo do perfume que eu tenho mais inspiração para chegar lá e mais entusiasmo, mais energia. Né? Perfume mexe com o emocional. E esse momento da demonstração é um momento mágico. E para gerar uma mágica, você tem que estar com a ferramenta certa. Mas, Fabrício, quem está começando, tem muita gente que está começando aqui, e está começando porque ele precisa de renda, ele precisa de receita, né? É uma alternativa para ajudar no orçamento da casa. Como é que ele faz para ter grana para o kit de demonstração dele? Então, isso é muito importante a gente pensar. Por quê? O que acontece? As pessoas, em geral, elas vão, compram o nosso produto, saem, vendem, conseguem 100% de lucro, pega esse 5% de lucro e gasta tudo nas contas dos boletos e paga tudo que está devendo. Isso aqui começa tudo do zero, que precisa continuar o negócio. Né? Então, tem uma regra que a nossa mulher Karina nos ensinou, chama 60-40. Eu achei, gente, presta atenção, esse é o segredo de uma Royal
que é excelência em venda, né? É uma referência de sucesso. Eu falei que a gente ia revelar segredos aqui. Exatamente. Segredos de Karina Biribiri, que ela também é uma referência em gestão financeira. Como foi? Conta para mim, que regra é essa de 60/40? Bom, basicamente é o seguinte, você precisa retirar, por exemplo, você vai lá, vende algum produto, daí você retira, você se paga 40% daquilo. Você, sei lá, você faturou R$100, R$40 são os seus. Os outros 60% você utiliza para reinvestir, ou seja, 50% você utiliza em produto e 10% você utiliza para infraestrutura, para material de apoio. O que a Karina está falando é muito poderoso. Isso é visão de empreendedor. Exatamente. Não importa o tamanho que você tem, né? Está concordando comigo? Porque eu vejo você fazer isso. Eu estou aqui com uma consultora que exercita isso todo dia. Não importa. Não é uma dica de milhões? Né? À toa que ela é uma milionária. Faz parte. Frase do Luciano Martinoni, que estava agora há pouco aqui conosco, que é o seguinte: a grana que você consegue, fatura, que você vende o produto, não é sua, é do seu negócio. Isso. É aí que eu queria chegar. É visão de empresário. Então, você é um vendedor de sucesso, mas com uma visão de empresário. Isso te leva a ter uma projeção de crescimento, uma projeção de um sucesso cada vez maior. E não tem limite. Não. O limite é o teu sonho. É ser organizado. Você quer realizar. Toda organização dá trabalho. E por isso que é assim. E tem que repetir. Porque assim, você fazer isso uma vez, um dia, é uma coisa. Agora, tenta fazer isso 365 dias no ano. É verdade. Então, a persistência está nisso. E o hábito. E o hábito. A gente vai criar o hábito aqui. E quanto mais a gente faz, melhor a gente faz qualquer coisa. Então, vamos lá. Vamos mostrar na prática. A gente falou que ia mostrar na prática, na real. Eu só tenho grana para comprar 2 perfumes, falei isso. Eu deixei de comprar, sei lá, um biscoito, não é? Bolacha não, biscoito. Deixei de ir para o cinema no final de semana, porque eu tenho um propósito. Sim, a gente tem que substituir algumas necessidades, talvez supérfluas, para tentar entrar no negócio. Você pega 2 perfumes. Comprei 2 perfumes. Só que como é que eu faço essa regra dos 60? É possível? Eu tenho que investir R$1.000 para fazer a regra dos 60? Não, a gente pode fazer o seguinte: vamos pensar no kit inicial. Né? Vamos lá. Kit inicial 219, mais ou menos isso, 219 seriam 10 perfumes. Isso. Né? Nesse kit, primeiro, eu estou começando a conhecer a marca hoje. Né? Eu não entendo quase nada de perfume. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir a opinião dos outros, entender como é que funciona. Então, basicamente, na conta, eu compro os 10 perfumes, compro 5 e 5. Né? 5 perfumes masculinos exatamente o mesmo e 5 perfumes femininos exatamente o mesmo. E aí eu utilizo isso como regra para fazer a demonstração dos perfumes. E o que eu faço? Eu pego o perfume, experimenta aqui, vê o que você achou. Ah, gostou? Ok. Então eu tenho aqui para você comprar. E conforme eu vou fazendo esse caixa, eu vou aumentando o nível de dificuldade. Ou seja, numa próxima, como eu já tive esse retorno, numa próxima, se eu vender, pelo menos, se são 8 perfumes que eu vou vender, que 2 eu vou utilizar como demonstração, como material de apoio. Material de apoio, exatamente. Se são 8, desses 8, 4 vão servir para eu fazer a recompra novamente. E os outros 4 vão servir de lucro para eu conseguir me estabilizar. E essa é a sacada. Só que assim, eu já tinha os dois primeiros perfumes. Né? Eu tinha os 2 primeiros perfumes. Eles não gastaram inteiro fazendo demonstração. Então, numa nova compra, eu já não estou com 8 perfumes para vender, eu estou com 10 perfumes para vender. E repito. Aí, de repente, eu quero agora vender outro, eu quero vender 2 masculinos e 2 femininos. Faço exatamente a mesma conta. Compro 10 de cada um, e aí eu separo os 4 que eu uso como demonstração e todos os outros eu utilizo para vender. E sempre fazendo essa reposição. Por quê? Porque
as pessoas elas compram pelo momento que elas estão que o produto está na frente. Se você deixar passar aquele momento, se a pessoa fala assim, eu posso pensar, já serve que talvez ela não vai querer comprar. Pronto, entrega. Pronto, entrega. Você precisa ter. Cria o desejo, desperta o desejo e você já oferece. Não adianta te demonstrar esse perfume e na hora você, que gostoso, você tem ele aí. Então, né, não dá para fazer isso. Porque ao mesmo tempo que você pede de avisar as pessoas, você perde esse tempo, a pessoa simplesmente desiste. Porque a gente compra com impulso. Essa é a real. Né? A venda é emocional. Então, use muitos argumentos que apaixonem. Tá? A decisão de compra, ela 99% das vezes é emocional. E aí, antes de convidar uma pessoa muito especial que está aqui prestigiando a gente, eu queria só trazer uma visão para vocês do quanto que vale a pena você investir em material de apoio. Vocês têm noção? Um perfume da Amaca, quantas demonstrações a gente consegue fazer? Um perfume, lá, você falou da pessoa investir, pegar no kit, 2 para demonstração. Você vai conseguir borrifar, né? Muito bom. 245 vezes. Olha esse exercício. Você tem 2 perfumes. Você vai apresentar para 500 pessoas. Quantas vendas é possível fazer só de você se desafiar, ser curioso e demonstrar? Primeira regra, ser curioso. Né? Ter persistência, ter entusiasmo de fazer as coisas. Segundo é preparar. Não precisou saber nenhuma nota olfativa caminho você foi e se permitiu. Demonstre para 500 pessoas. Eu tenho certeza que vende para quantas? Vai 100 pessoas? Se você pensar 10%, de 500 pessoas, 10% querem comprar, você tem 50 clientes. 50 clientes, vezes a margem de lucro que o nosso produto gera, a matemática, você fez mais de R$1.000. Fez mais de R$1.000, você fazendo a gestão do seu tempo, né? Você podendo cuidar do seu filho, você sem precisar, né, passar por uma série de processos seletivos, você fez porque você acreditou, não é? Então, vamos aproveitar, depois dessa dica, e trazer aqui, convidar a nossa presidente, Denise Lemos, prestigiando esse momento. Denise, obrigada. Essa foi surpresa, eu estava assistindo. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns, bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Nós já tivemos vários treinamentos aqui, eu estive acompanhando, e o quanto que isso enriquece, né, para o nosso negócio, para os nossos resultados, porque a nossa vida é feita de resultados, né? E o sentido do nosso negócio é realmente levar a prosperidade para vocês, é fazer vocês crescerem, é levar o sucesso para outras pessoas que vocês amam também. Então, a gente tem que se preparar. E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje, se preparando para a segunda melhor data do ano, que é o Dia das Mães. Gente, a gente tem que realmente ter esse planejamento que o Fabrício e a André estão falando aqui, porque é com planejamento que a gente vai atingir o objetivo. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe o que você quer conquistar, como que você vai fazer o seu planejamento? Então, em primeiro lugar, a pergunta sempre é, André, quanto que eu preciso ganhar esse mês? Aí você vai se planejar. Quantas visitas você vai precisar fazer? Qual o planejamento do seu dia? Quanto tempo eu tenho um dia para visitar? Quantas pessoas eu tenho que contactar? Aonde eu vou? Muitas pessoas às vezes falam, olha, eu não tenho como ir muito longe porque eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da casa. Tudo bem, em todo lugar, todo mundo usa perfume, todo mundo usa produto. Nós não estamos falando de produto que é específico para uma pessoa. Nós estamos falando de um portfólio de mais de 600 produtos e que todas as pessoas consomem. Então, pega um raio perto da sua casa e faça as visitas.
vá no comércio, vá onde tem pessoas que tem bastante mulher, né, que consome muito produto. Então, a gente tem muitas dicas de locais também, né, estratégicos. Hospitais, eu vejo muitas meninas fazerem feiras e parcerias em hospitais, porque geralmente as enfermeiras, né, o pessoal que trabalha no hospital não tem tempo de sair. Banco, o pessoal ganha bem, tem dinheiro, gosta de dar arrumado, gosta de usar cosmético bom. Então, a gente primeiro precisa definir onde vamos. Definir onde vai, quantas pessoas você tem que abordar, quantas vendas você tem que fazer no seu dia para atingir o seu objetivo no final do mês. Você desenhando esse planejamento, a gente fica muito mais simples. E é claro que, como o Fabrício muito bem falou aqui para vocês, nós temos que ter não investe nisso, com certeza não vai ter resultado. E como você quer vender se você não tem um produto? Se você não lança um produto? Como você quer vender se você não tem um estoque de produto? Então é sobre isso que eles estão falando aqui, é se planejar. Está começando hoje. A André falou, tem dinheiro só para 2 perfumes. É esses 2 perfumes que vai fazer virar ouro para vocês. Tem gente na Amaca que entrou, pediu dinheiro emprestado para o kit inicial dos 10 primeiros perfumes. Vendeu os 10 perfumes. Porque muitas pessoas não querem nem sentir a fragrância. Falou a inspiração que ela gosta, ela já compra o produto, é ou não é? Ou então basta a primeira borrifada, a pessoa já viu a qualidade, ela vai comprar o perfume. Vendeu 10, gente, tem gente que leva 1 hora para vender 10 perfumes. Tem gente que leva menos de 1 hora e tem gente que leva, às vezes, 1 dia, 2 dias. Depende da sua velocidade e da força que você vai colocar para fazer essa ação. A hora que você consegue esse capital, eu não gastaria nada, viu, André? Muitas pessoas hoje têm PAs com mais de 450 mil reais. Eu estou falando do Jarley e da Estélia. Jarley e Estélia, se estiver me ouvindo aí, confirma aqui comigo. Eu visitei pessoalmente o PA, eu vi o processo de crescimento deles e eles começaram com dinheiro emprestado. Hoje eles têm mais de 450 mil reais de estoque em produtos. Então é sobre isso, é sobre você gerenciar o seu capital, é sobre você gerenciar o seu ganho. Então faça esse sacrifício no início. Venda seus 10 perfumes, compra tudo em perfume de novo, compra tudo em produto de novo. Dá uma segurada aí e vai fazendo esse capital de giro aumentar. Depois você entra nessa maravilhosa dica do 40-60, que aí você já vai podendo tirar o seu dinheiro. Mas isso você pode fazer de repente em uma semana. Nós temos o testemunho do casal lá de Curitiba, que não tinha dinheiro. Vocês ouviram o meu testemunho? Deles falando que eles tinham dinheiro para comprar comida ou perfume. Compraram o perfume, colocaram na geladeira, olharam, foram atrás, venderam os 10 e foram multiplicando esse valor até ter dinheiro, tanto para comprar estoque de novo, quanto para comprar comida. Então é sobre isso, André. O gerenciamento é muito importante. Isso que vocês estão falando é uma super dica. Porque muitas pessoas se perdem aí, né? Acham que ganhou, já vou pagar a conta. Aí acabou de novo. Segura um pouquinho aí, que eu tenho certeza que vocês colocando entusiasmo, se capacitando, tem vários cursos gratuitos dentro da Amaca, depois tem outros cursos para vocês investirem na carreira de vocês, como o Orfeu, né? O Expert em perfumaria, os consultores em perfumaria, que é claro, na hora que você dá um direcionamento olfativo para a pessoa, você vai vender muito mais. Se você fizer o curso do cronograma capilar, você vai vender muito mais. Aí você vai se capacitando e ninguém te segura mais. Porque tudo parte do planejamento, né, André? Perfeito. É isso. Se você quer ganhar R$1.000, tenha R$1.000 de produto, né? É assim, não tem isso. Não tem milagre. Como que quer ganhar se você não tem? Como que você quer demonstrar se você não... eu quero muito conhecer a luva de silicone da Amaca. Não tenho na bolsa. Não tem a pronta entrega. Então, quem ganha é quem tem a pronta entrega. Porque qualquer negócio hoje que você vai fazer que é para ter resultado, você tem que ter um investimento. Carrinho de cachorro-quente, gente. Quanto que a gente gasta para montar? R$5.000, R$10.000? Não sei. Tem que comprar o produto todo dia, tem que fazer o lanche, não é isso? Tem que se preparar.
Agora, o seu próprio negócio de cosmética está bonito, cheiroso, um produto que todo mundo consome, não é diferente. Andréia, eu vendia de 1.500 a R$2.000 por dia. Significa que entrava esse dinheiro no meu bolso todo dia? Não. Eu fazia sempre o meu planejamento, onde eu queria visitar, as pessoas que eu falava, fazia muita reunião tomando um café com as minhas amigas, chegava arrumada, com produto à pronta entrega, porta-mala cheio, né? Eu sempre falava, vou ver se eu tenho produto, já estava tudo montado. Por quê? Eu ganho a venda na hora. Para quem tem o dinheiro para pagar na hora, está aqui, ó. Toma o produto, eu já recebo. Agora a pessoa fala, Denise, eu gostei muito desse produto, mas eu não tenho como te pagar hoje. Fala, não tem problema, Andréia. Que dia que você recebe? Dia 5? Dia 5. Dia 5 eu volto e te entrego o produto. Porque esse aqui eu tenho que vender hoje, Andréia. Você me desculpa, eu gostaria muito de te atender. Olha, eu não descartei a venda, eu programei, mas eu faço ela assinar. Andréia, como eu vou comprar esse produto, você pode assinar um compromisso aqui comigo? Dia 5 eu entrego aqui para você. Gente, eram poucas vendas que eram canceladas. Poucas. Mas eu só ia no dia que a pessoa recebia. Assim a gente não leva calote. Mas eu contabilizava lá a venda no dia. 1.500, 2.000, 1.600. Entendem? Então, isso é o que a gente tem que fazer todos os dias. Saber quanto você precisa vender no dia, André. Porque você quer ganhar 10.000? Quanto você tem que vender por dia? Se você não sabe como que você vai cumprir a sua meta, é o seu negócio. Você ganha quanto você quer. Depende de você planejar e fazer o desenho. É isso, André. Fora que depois os clientes começam a te indicar, o próprio cliente começa a vender para você e vira aquele auê. Ela está aqui confirmando. Qual é o seu nome? A Agatha deve ser campeã de vendas aqui. Depois ela tem que contar a história para a gente. Mas por quê? Com planejamento a gente chega em qualquer lugar. Né? Muito obrigada, André, pela oportunidade. Eu falei vendas, eu amo. Minha vida é venda, eu amo vender, eu amo gerar resultado para vocês com vendas. Quero que vocês tenham muito sucesso. Preparamos esse lançamento incrível, que foi o Bloom, aquela live fantástica de ontem. E é só agradecer, né? A gente tem muita gratidão por ter essa empresa maravilhosa, por ter tantos produtos que fazem esses resultados acontecer para todos nós. Obrigada, gente. Ó, beijo, fiquem aqui com esses maravilhosos aqui e vamos continuar, que à tarde também tem mais. A gente vai o quê agora? 5 minutos mais próximos que vocês poderiam ter hoje, né? Pois é. Eu estava aqui anotando, né? Que, na verdade, a gente veio aqui para aprender coisa disso. E a gente olha, Denise, todo esse domínio, ela construiu isso, né? Ao longo da carreira, tentativa e erro. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Às vezes as pessoas têm um pouco de urgência, né? Só que a urgência, ela vai relacionar, você tem que jogar energia para o teu propósito. Você tem urgência, então eu vou jogar energia para fazer as coisas direito. Só que você tem que insistir e fazer muito até você acertar. Porque nada na vida é fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo já nascia fazendo. Então você tem que aprender. E aprender é um processo de repetição. Então, vamos vamos revelar a terceira dica aqui dos nossos experts. Seja lembrado. Né? Sabe aquelas pessoas que de repente dão uma sumida, que você nem sequer se lembra de, por exemplo, tem uma festa de aniversário, um jantar, você acaba esquecendo dessas pessoas porque elas não se fazem lembrar. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a rede social. A rede social, as pessoas querem ser lembradas 90% do tempo, né? Então, comendo, então, escovando os dentes. Ela serve para isso. Exatamente. A meditação, né, serve para isso. Para você se posicionar e as pessoas lembrarem de você. E se você não é lembrado, né? Quando eu digo ser lembrado, é o seguinte, é você ser notado. Quantas pessoas você, aí de casa, vocês que estão aqui, conhecem, que vocês já conviveram e nunca ouviram falar da Ana Paris? Quantas? Muitas. Né? É pouquíssima gente em relação ao universo que a gente tem de oportunidade que ouviu falar da Ana Paris.
Se você não falar Nunca Paris, a pessoa não sabe nem pronunciar direito o Nunca Paris. Né? Já começa a perguntar. Aí só remover, vai ficar só Se a gente não explana, se a gente não diz, olha, eu estou aqui, eu estou vendo cosméticos, estou vendo perfume, eu vendo capilar, eu vendo nutracêutico. Ninguém vai ficar sabendo. Você pode fazer isso de uma forma mais sutil. Dan, sente aqui esse perfume novo que eu estou usando. Pronto, já criei uma conexão, a Dani. Natália, ontem à noite eu resolvi fazer um creme especial para o maridão. Fiz um jantar delicioso e tirei do armário aquele perfume. Eu já criei uma curiosidade na Natália, na Dani, para gerar conteúdo. Eu estou comentando do perfume, mas parece que é uma conversa totalmente aleatória, despretensiosa. Mas eu já estou com a visão de arte. Você não precisa deixar claro que você quer vender para essa pessoa enquanto custa o produto. Porque a partir do momento que você fala isso, a pessoa diz, não, obrigado, não quero. Ela vai desistir, ela vai criar um problema. E pessoas que quanto mais próximas são de nós, as pessoas, mais difícil ainda. Né? Agora, se você chegar e falar assim, eu quero a sua opinião, você empodera a pessoa a dizer o que ela acha de alguma coisa. Então, quando você fala assim, eu quero a sua opinião, a pessoa enche o peito, né? Já começou, opa, peraí, eu sou autoridade no assunto, então eu acho que ela realmente, o que eu disser, ela vai acatar. Aí você faz nada de experiência de perfume. Se a pessoa gostou, o que ela vai? Ela vai pensar assim, nossa, esse negócio é bom. Nossa, esse negócio vai dar dinheiro. Nossa, eu acho que eu vou experimentar, acho que eu vou querer para mim. Né? Por quê? Porque a pessoa, você inflamou a pessoa, você deu moral para a pessoa. Quando você, qualquer tipo de venda, né? Qualquer vendedor faz isso. Ele tem que dar moral para a pessoa que vai comprar. Se você não der essa moral para a pessoa, se não der força para essa pessoa, se você disser assim, já pensar, eu acho que essa pessoa não tem capacidade de comprar esse perfume, você já está eliminando a venda. Você tem que fazer com que essa pessoa... E aí, como ela vai pagar, é problema dela. Aí ela que se resolve, ok? Não é problema mais seu. O problema seu é o seguinte, eu vendo perfume. E se você quiser perfume, tem que falar comigo. Porque ela está sabendo. Uma das piores coisas é o seguinte, sabe aquela coisa de criança? O pai é advogado. Mas o que é ser advogado? O que ele faz da vida? Né? Advogado a gente vê na televisão, parece que advogado passa o tempo inteiro no tribunal, colocando dedo na cara de assassino. E às vezes advogado ele faz questões trabalhistas, jurídicas, conciliações, civil, questão de documentação imobiliária, tributo, né? Advogado faz tudo isso. Mas se ele não fala para o filho o que realmente ele faz, o filho ou ele imagina ou ele não tem a menor ideia que esse é um advogado. É a mesma coisa, as pessoas não sabem que você trabalha vendendo perfume na Paris. Se as pessoas sabem, de duas uma, ou elas vão, talvez, não vão querer, mas talvez vão dizer, olha, ela está vendendo aqui. Talvez ela não compre com você, mas vai te indicar. Ele está sabendo. Ou, a segunda opção, é a pessoa que diz, opa, eu vou tentar, aí vem me chorar de desconto, tá? Geralmente não tem amigo, né? As pessoas vêm chorar de desconto, mas pelo menos ela vai chegar próximo, ela tem que saber. Se ela não sabe que você tem essa solução, como é que ela vai chegar em você? Ela não vai procurar você, ela vai procurar outro lugar, outra empresa de perfumaria. Né? E tem várias formas de fazer isso. Você mora num condomínio, põe teu nomezinho, cartãozinho na caixa de correio. Borrifa o perfume no cartão. Borrifa o perfume. Põe embaixo da porta. 5 dias, né? Esqueceu de comprar o seu presente? Eu tenho a solução. Eu tenho a proteína. Não, eu estou falando sério, gente. Quantas vezes eu gostaria de ter essa oportunidade de comprar? Se eu soubesse que a vizinha vendia, eu não ia sair do shopping, gastar estacionamento, ter que escolher, né?
Nosso trabalho é solucionar questões, resolver problemas. E muitas vezes a pessoa está ali pertinho e porque você não se fez ser lembrado, ela não conectou você. Né? Na escola do filho, falar que você está vendendo, vai comprar como fala, vai pedir um Uber CT. E o Luciano que estava aqui mais cedo, o Luciano já cadastrou 2 pessoas que eu vim trabalhando no Uber, pelo Uber, veio apresentando plano de negócios no caminho. Quando eu chegar aqui, o primeiro executivo que está na sede, eu falo, ó, cadastra. Já fiz todo o trabalho. Mas por quê? Porque eu falei, eu não fui nada. Tá? E às vezes não necessariamente você precisa ou deveria falar, mas ser o produto do produto. Então, por exemplo, o Luciano deu esse exemplo, né? Ele toda vez que vai almoçar num restaurante, qualquer cafeteria, ele nunca vai exatamente sempre no mesmo lugar, ele vai em vários lugares. Ele ocupa a área dele de ocupação é maior. Ele sempre pega um salgado, um refrigerante, sei lá o quê, vai comer, vai lá e coloca o perfume, né? Nosso on the go, que está proibido falar o perfuminho, é on the go, coloca o perfume na mesa e faz cara de paisagem. E as pessoas ficam curiosas, para saber o que é o frasco, né? E aí vem perguntar para ele. Se a pessoa vê e fala assim, o que é isso? Pode ter certeza que ele vai, explica o que é, ele já cadastra, se bobear, já vende na hora, né? Esse é um dos segredos, né? Esse é mais um dos segredos, o terceiro segredo. E tem uma dica aqui nessa terceira etapa que é muito importante. Não importa se você levou um não ou se você converteu a venda. Toda pessoa que você se conectou, ela pode te gerar um mapa, uma rede de possibilidades de venda. Como é que a gente faz isso? Como é que eu gero uma lista de novos potenciais clientes a partir de uma abordagem bem ou mal sucedida? Porque essa técnica funciona nos 2 cenários. É engraçado porque é uma coisa muito simples, você não precisa ter nem tanto treinamento para isso, né? Basta apenas você abrir a boca e falar para a pessoa, olha, me indica alguém para eu apresentar meu produto. Me indica umas 3, 4 pessoas. Me passa o telefone delas. Eu posso falar em seu nome? Ô Dani, você me passou esses 3 nomes? Eu posso falar no teu nome? Que você passou para as pessoas não se assustarem, porque de repente assim, ué, de onde veio esse contato? Né? Que 5 pessoas você acredita que vão adorar conhecer os perfumes on the go colecionáveis, né? Que precisam de uma solução presenteável, que amam se sentir bonitas. E regra de ouro, antes de você sair para fazer qualquer coisa, vai com papel, caneta e faz uma lista de 100 nomes de pessoas que você conhece. Todo mundo conhece 100 pessoas. Talvez você não tenha contato direto com essas pessoas. Talvez você tenha contato, às vezes, somente online com essas pessoas. Mas 100 pessoas você consegue. Então você vai lá e começa a verificar. A nossa expert, Tamara Russo, ela falou o seguinte, que todos os empregos antigos dela, logicamente, ela manteve o contato com as pessoas. Quando ela começou a vender Ama, o que ela fez? Ela teve contato de novo. Então tá lá, uma empresa que ela trabalhou com fulana de tal. E aí, como é que você tá? Tal? Posso dar uma passadinha por aí? A gente quer conversar. Ela vai, entra na empresa, troca uma ideia com as pessoas. Quero pedir sua opinião sobre o novo negócio que eu estou falando. Me ajuda aqui, porque a dia que eu estou trabalhando aqui, eu preciso, né? Eu queria que você me ajudasse aqui. Fala o que você achou desse perfume. Perfeito. E aí tem conexão. E outra coisa, quanto mais pessoas você tiver em volta, é muito melhor, porque às vezes eu estou explicando para você, mas ele aqui está prestando atenção. Eu estou falando com você, mas ele está prestando atenção. Você acaba indiretamente trazendo alguém de fora, porque a pessoa fica curiosa e você não, peraí, deixa eu ver o que é isso. Muita técnica de como borrifar, né? Chamar bastante atenção. Pega as fitas olfativas, põe o mais alto que você conseguir, borrifa
de baixo para cima, bastante, para fazer o perfume, ó, criar uma nuvem. Aquilo se expande no ambiente todo, e aí não tem como não criar uma curiosidade, um desejo, né? É porque você cria uma sensação, né? Um cheiro ruim que incomoda, não chama atenção, um cheiro bom também chama atenção. Atrai. Né? A pessoa passa alguém que está perfumado, independentemente de que for, você presta atenção. Talvez você não goste do perfume da pessoa, mas vai te chamar a atenção. E chamar a atenção, ser lembrado, é fundamental. As pessoas vão saber. Né? Você precisa ir nos lugares perfumado. Né? Tem o Sandro Martins, que chegou a fazer uma casinha, ele fala do perfume do tio. Que lá na região onde ele tem o PA dele, a sobrinha dele que tem o PA, a pessoa não consegue lembrar o nome do perfume. Né? Acho que é o Bad Boy, se não me engano. Eles não conseguem lembrar do nome do Bad Boy, mas lembram do perfume do tio. Então a pessoa vai até o balcão e fala assim, o perfume do tio. Por quê? Porque toda vez que ele vai lá fazer as APMs, ele coloca o perfume e todo mundo lembra do perfume dele. Ficou marcado demais. Então a pessoa chega lá e fala assim, a pessoa tem esse monte de perfume aqui, né? Mas não sabe o nome de tudo. Né? Não vai saber, e nem sabe identificar. Eu quero o perfume do tio. Porque é o que ficou na memória da pessoa. Então, aquilo ali é o perfume que mais vende naquele PA, com certeza. Né? E é mérito do César, que demonstrou e gerou o resultado. Né? Vamos para a próxima dica? Próxima dica. Quem merece ser meu cliente? Não, isso aí dá até para a gente resumir, porque o Orfeu, ele não escolhe. Sim. Lembra quando o Orfeu falou para a gente subir o nosso patamar? Às vezes as pessoas ficam tristes com não. A pessoa não comprou, eu já vi experimentação e não vendi. Mas, muitas vezes, a pessoa escolheu um cliente errado. E tem um cliente certo te esperando. E outra coisa, pessoal, não tenham dó do seu cliente. Não fiquem medindo a capacidade de compra do seu cliente pela sua régua. Né? Imagina alguém que vende um apartamento. Você já pensou, a pessoa entra para vender e fala assim, isso aí não vai comprar. Né? E talvez o cara que vende apartamento, talvez ainda não tenha comprado um apartamento. Mas ele está vendendo um apartamento, que é um valor grande. Mas ele precisa mostrar. Então é a mesma coisa, você não precisa ter pena, né? Porque as pessoas quando elas se organizam, elas dão um jeito. Você pode ir na casa mais humilde. A pessoa ela dá um jeito de fazer não sei quantas prestações para comprar uma geladeira, não sei quantas prestações para comprar um fogão. Dá um jeito de pedir emprestado para ter, sei lá, uma televisão. Você acha que as pessoas não têm como comprar um perfume? Então, a gente fica criando essa barreira de, eu acho que a pessoa não tem. A barreira está na gente, não está no outro. Exatamente. Agora, também tem o seguinte, vai ter pessoas que elas já estão predispostas a não querer te atender. E faz parte, porque a gente também, às vezes está predisposto a não atender. Né? Quem nunca chegou? O pessoal lá de balinha no farol, vai para o carro, o pessoal vem com balinha e a gente já não obrigado. Já fica predisposto. Às vezes até tem vontade da balinha, mas não está afim naquele momento. Pode acontecer a mesma situação, mas aí é um exercício de repetição. Quanto mais você faz aquela atividade, mais você consegue conquistar o entendimento de lidar com pessoas. Porque nosso trabalho aqui é lidar com pessoas. Então você começa a entender, você começa a entender o perfil da pessoa. Você olha o jeito dela andar, dela falar, dela se comunicar, de ela se afastar. Porque às vezes você percebe que o próprio corpo da pessoa já faz um afastamento. Ela não quer ser incomodada neste momento. Porque também tem isso. O cliente que talvez não foi hoje, amanhã ele pode ser. Você não pode desistir dele, mas você também não pode forçar a barra quando ele não está afim. Porque quem compra é que tem o poder de decisão. E comportamento gera comportamento. Um sorriso, um olhar expansivo, um entusiasmo, isso conecta pessoas. Né?
Então, muitas vezes, a forma, o nosso medo, a nossa insegurança é transmitida para o outro te responde da mesma forma. Então, sempre um sorriso, né, voz impostada, coragem, entusiasmo e confiança de que você vai vender. Isso faz muita diferença. Eu vi uma vez uma técnica de vendas que é o seguinte: o cara ele fazia as contas, ele tinha que ter 150 nãos durante o dia. Enquanto ele não alcançasse os 150, ele não parava de sair para tentar. Então o que acontecia? Nesse meio, ele tinha muitos sims, porque o não dava certo. Ele falhava no não. Ele inverteu a lógica. Então, ele era um dos caras que mais vendia o perfume. Por quê? Porque ele pensava o seguinte: primeiro, o não, a gente não tem que entender como uma derrota. O não, ele tem que entender como uma nova chance de acertar na próxima. Uma oportunidade de aprender algo diferente. Uma oportunidade de ou melhorar o nosso discurso, porque às vezes o não pode ter sido um jeito errado que a gente falou, uma abordagem errada, um momento errado, né? Sabe aquele momento que você não está afim de alguma coisa, aí toca a campainha e o pessoal vem falar com você na porta: então, gostaria de passar uma palavra. Não, agora estou muito ocupado. Você volta para a sala e deita no sofá, porque não era o teu momento. Você não estava ocupado, você fala isso, mas não era o teu momento de ir lá atender. E a mesma coisa, né? As pessoas vêm conversando com você, nem sempre elas estão abertas, mas você vai começar aos poucos sentindo o momento certo, com experiência, né? Você vai começar a entender qual que é o aqui não dá, deixa eu virar para cá, opa, aqui está melhor, agora sim, acertei. E mapear o seu cliente, o cliente que você merece. Exatamente. Você precisa saber qual é o cliente que serve para você. Perfeito. Né? Qual é a pessoa que serve no sentido de servir. Né? A pessoa que vai estar pronta para atender o que você vai fazer, vai vender perfume. Perfeito. Isso conecta com a próxima dica. Dica de número 5. Você encontrou a pessoa certa. E agora? Hora do show. Hora do show. Né? A pessoa que vai fazer show, né? A pessoa artista, a pessoa, o que eles fazem? Eles seguem os mesmos passos. Né? Eles têm que ter a estrutura para o show, eles têm que ensaiar para o show, treinar várias vezes. Eles vão tocar em lugares menores, ouvindo um monte de nãos, pessoas jogando papelzinho, falando né? Isso vai acontecer. Né? Agora, essa é a hora do teu show, que você vai demonstrar o perfume, porque é o momento mais importante da tua venda, a demonstração. O Orfeu aqui mostrou, né? Chegou aqui e fez a demonstração, ele explicou nota por nota, fragmento por fragmento, átomo por átomo, é o Orfeu, né? É outro nível. Mas assim, a gente precisa ter consciência de que temos que criar um ambiente para fazer essa demonstração. O ambiente você cria de acordo com o que você consegue criar. Então, tem gente que faz demonstração no corredor do terminal de ônibus. Aquele aperto, ele dá um jeito de fazer. Ele se adapta ao ambiente, ele entende o ambiente e ele chama a atenção. E perfume, pessoal, perfume é vestir a pessoa. Né? Quando você coloca um perfume, você está se vestindo. Sabe quando o pessoal vende roupa? Como é que funciona a roupa? Né? Você está andando na rua, você vem cá, tem calça aqui para você utilizar. Vem cá, vem essas camisas aqui. Não funciona assim? Perfume é a mesma coisa. Né? Só que é uma roupa que a gente não vê. É a única diferença. Mas ela veste. Então você começa a entender e, logicamente, com muita prática, você começa a entender qual perfume que melhor combina para vestir uma pessoa, por exemplo, um bebê. Né? Vai depender da ocasião. Vai depender da ocasião. Do clima. Se da é uma ocasião noturna ou diurna. Exato. Né? Qual é o objetivo? Para onde essa pessoa vai? O que ela quer? Que imagem que ela quer passar para outra? Né? E aí, olha que legal, quando a gente começa a entender o cliente, né? Presta atenção, vamos supor, um cliente masculino, um homem, alguns dizem, eu só uso aquele perfume, só uso
perfume X, né? Nós temos a inspiração desse perfume X. Mas por que eu vou ficar engessado nessa inspiração? Quem tiver oportunidade, entre lá no SaaS e baixe o guia de produtos em PDF. Todas as nossas famílias olfativas, elas seguem uma lógica. Então, se você tem um floral e você tem outro floral, ele combina. Se você tem um amadeirado e um outro amadeirado, ele combina. Então, se você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, você pode utilizar esse perfume e depois você pode utilizar outro para você ter uma outra experiência com a mesma qualidade. Ou ainda, você pode utilizar perfumes diversos para diferentes situações. Você vai para a academia com perfume. Não é o mesmo perfume que você vai usar para trabalhar. Ah, mas eu gosto de ter minha assinatura. Eu tenho essa mania de ter um perfume e eu quero que as pessoas sejam lembradas, que lembrem de mim por esse perfume. O que você fala, como excelente vendedor de perfumaria da Luna. Mas as pessoas vão lembrar de você de acordo com o momento. Se você, por exemplo, vai para uma festa noturna, você usa aquele perfume, não vai, exatamente, não é o mesmo cheiro da academia, nem é o mesmo cheiro do trabalho. Né? Imagina uma mulher que utiliza um perfume assim, explosivo, sensual, né, que ela quer usar na balada, ela quer conquistar e tal. Ela vai utilizar esse mesmo perfume, por exemplo, para ir para o trabalho. Para ir para a igreja? Para ir para a igreja. Né? Não dá, né? Meio que vai complicar, né? Porque você está se vestindo com a roupa errada. É a mesma coisa, se vestir com a roupa errada. Né? Então a gente tem que ser um personal stylist da perfumaria. É um personal stylist. Fala assim, olha, eu entendo que você gosta, mas eu tenho uma dica para você. Você não está passando a mensagem ideal e eu vou te orientar. De dia a gente tem essas opções, à tarde eu tenho essa, à noite você pode usar esse perfume, para a balada tem essas indicações. Todos nós somos várias pessoas durante o dia. De manhã nós somos uma pessoa. Quando a gente está num ambiente nosso, independente, somos outra pessoa. Quando a gente tem família, somos outra pessoa. Quando estamos no trabalho, somos outra pessoa. Quando estamos, por exemplo, na faculdade, à noite, somos outra pessoa. Né? E a âmaca é colecionável. O perfume da âmaca você pode ter um perfume para cada ocasião. E aí você faz a venda por atacado. Ele não está nem percebendo que você está vendendo, você está dando uma consultoria, mas você vendeu 10 perfumes para 10 momentos diferentes. Pelo preço, muitas vezes, você fica pagando. Então, você levou uma solução para ele e você bateu muitas vezes a sua meta do dia com uma consultoria de estilo. Além de ser uma tendência de mercado, né, André? Porque, assim, hoje em dia, até as grandes marcas, elas têm o costume de vender por lotes, por histórias, né? Por história, então você tem 4, 5, 6 perfumes na mesma caixa, diferentes, para momentos diferentes. Isso é uma tendência, porque as pessoas têm momentos diferentes. O momento que você acordou e está tomando café, talvez você está com um humor. O momento que você está na frente, no seu trabalho, com sua chefe cobrando, você tem um outro humor. O momento que você volta do trabalho, cansado, você tem outro humor ainda. Qualquer emoção que você tem naquele momento. Então não pode ser a mesma emoção, não pode ser o mesmo perfume. Né? Isso é oportunidade de venda. Gancho para a dica número 6. Você já atraiu atenção. Você já gerou o desejo. A pessoa decidiu comprar essa dica que a gente deu de apresentar um portfólio colecionável é uma forma de fazer um upsell. O que quer dizer upsell? Upsell é vender no atacado. É vender mais. Vender um pouco mais. Elevar o nível. Vou dar um exemplo aqui, não da perfumaria, mas, por exemplo, você entra numa concessionária de carro. E aí você vai lá, estou procurando um carro. Ele não vai te apresentar o mais popular, o mais básico, com direção manual, sem a ele vai te apresentar primeiro o mais top de todos, aquele que só falta voar. Né? E aí ele vai sentindo, conversando com você, né, o que realmente você tem capacidade de pagar.
E mesmo assim ainda dá um jeito, né? Porque eles fazem financiamento e tal, eles dão um jeito de trazer isso. Então, o seu é isso. É você sempre trazer o melhor para a pessoa. Eu demonstro de 100, gero desejo de 100. É a mesma coisa que a gente faz isso com um parente, sabia? A gente faz isso com um parente. Faz com um parente. Por exemplo, quando vem uma visita em casa, aí a gente tira aquele copo de cristal, tudo bonitão e tal. Quando vem parentada, tá, é tudo de família, é tudo aquele copo de requeijão. A gente faz isso, não faz isso? Porque a gente já tem uma predisposição a nivelar por baixo. A gente tem que entender que os nossos clientes são aquelas pessoas muito importantes e que elas vão garantir o nosso bônus, né? Ele merece melhor. Então ele merece o melhor. Então, por que eu vou oferecer o suficiente? Eu ofereço o máximo. Aí, lógico, vai chegar uma hora que o cara vai chorar, a gente abaixa um pouquinho a régua. Mas a gente sempre cria a oportunidade e o desejo do máximo. Então, a pessoa tem que se sentir valorizada. Quando você vai num lugar e a pessoa, né? Não sei se aconteceu com vocês, né? Você entra num lugar para comprar uma roupa. Você entrou e a vendedora chega e fala para você: mas tem esse daqui que está R$35 a camiseta. E você estava de olho numa de 110. Aí você fala assim: mas por que ela está me oferecendo uma mais barata? É comissão ou porque ela acha que eu não tenho dinheiro para comprar? Quando a gente faz isso com o consumidor, o que ele faz? Muito obrigado. Ele atravessa, vai na loja da frente e gasta um dobro no concorrente, só de raiva. Porque as pessoas gostam de ser valorizadas. Né? O poder de, quando a gente fala poder de compra, a palavra poder está nisso. E você ir lá e comprar. É meu, eu paguei. Depois que eu vou resolver isso, é problema meu. Mas eu paguei e eu estou chegando ali. Então, o upsell está nisso, em você sempre trazer a maior quantidade de venda, a maior quantidade de itens que você possa apresentar dentro da venda. E apresentar a coleção e apresentar um produto com valor agregado maior faz parte da sondagem. Você está entendendo. Então, isso é uma técnica de venda. Para você entender qual é o limite do seu cliente sem você falar para ele. Exatamente. É uma conversa. Né? É um momento que você vai fazendo essa análise, né? Está dando uma terapia com você, ele está desabafando e você está ouvindo o que ele está dizendo, as dores dele, e você vai trazendo as soluções aos poucos. Né? Eu já tinha falado aqui do guia de produtos e temos também no SaaS de inspirações, porque nós trabalhamos com quase, acho que 90% dos nossos perfumes são inspirações. Sim. Né? Para que servem as inspirações? Bom, aí nós temos duas vertentes. Primeiro, a inspiração ela serve como referência para quem já é consumidor de perfume importado. E aquelas pessoas que não têm a menor ideia que é um perfume importado? Né? Aí eu tenho que sondar, fazer as perguntas certas. Aí você utiliza o guia de produtos. Por quê? Porque o guia de produtos vai pela personalidade, pela ocasião, pelo desejo, né? Então é muito importante a gente dominar essas ferramentas para na hora de fazer a venda, fechar a venda e não ter dó. A gente tem que ter pena da pessoa, a gente tem que valorizar essa pessoa. Certo? Certo. Acho que é um gancho para a última dica. Vamos para a última dica aqui. Alavanque-se. Um termo que eu tenho. O André gosta muito de falar de alavancagem, né? Alavanca, subir, levantar, impulsionar. Multiplicar, Alavanca, prosperar. A própria alavanca tem um conceito do próprio jiu-jitsu, né? Que a alavanca é a estratégia do jiu-jitsu para você dominar o oponente, é justamente você dominar pela alavanca, porque talvez diretamente você não tenha a mesma força que o seu oponente. Mas se você utiliza uma alavanca, essa alavanca faz com que você multiplique a sua força e você consiga derrotar esse oponente. Então, a alavanca é o macaco do carro. Uma pecinha pequenininha que você vai girando e levanta do meu carro. Não chama ninguém. É. Eu consigo com o macaco. Mas porque não é uma questão de força. Eu uso uma ferramenta para alavancar e eu conseguir fazer independente da minha habilidade ou da minha força. Exato. Ele resolve isso. Exatamente. Muito legal. E como é que eu trago isso para o universo da perfumaria? Bom, a gente já falou aqui sobre lista de pessoas, né?
Então, tenha sempre uma lista interminável. Todo mundo que você conhece na vida, anota o telefone, anota o WhatsApp e faz o seguinte, e deixe destacado a percepção que você teve naquela pessoa. Porque às vezes você pode esquecer da pessoa. Então é importante assim, faz a lista, tenta ver se você consegue o aniversário, tenta ver se você consegue saber se essa pessoa tem, com quantas pessoas, meio que faz o IBGE, né? Dá uma de IBGE, saber quantas pessoas moram com ela. Porque, às vezes, você vai vender perfume e essa pessoa, eu moro com mais 8 irmãos. Você vai vender quantos kits? É uma PM, né? Você fez uma reunião. Então, você já vende um kit mega top para a pessoa. Né? Por quê? Você já aproveita e faz a PM, né? Faz um churrasco, tem uma casinha e faz a PM. Mas você só vai saber se você sondar a pessoa. Você entender qual é a necessidade dessa pessoa. Né? Exercita o pós-venda. Muitas vezes a pessoa vende produto e esquece. Né? Vende uma vez, que foi uma outra dica também da Karina, Sim. né? Melhor do que fazer a venda é garantir a recompra, né? E isso só é possível fazendo um bom pós-venda. Você sabe que é muito top fazendo isso? Engraçado, não parece mesmo pessoa que diz que pizza. Já aconteceu comigo que de repente eu parei de comer pizza, porque estava precisando parar de comer pizza, e me manda mensagem uma sexta-feira à noite, me manda lá, Chaldeiro Alto, o menino que faz a pizzaria. Ô Fabrício, você perdeu meu telefone? Você esqueceu de mim? Eu estou com pizza aqui. Isso muitas vezes sábado à noite. Se você quiser, eu te mando agora. Aí você vai falar assim, dieta Berual, vamos mais do Berual? Né? Eu estou falando de coração, porque a pizza é boa. E aí eu vou lá e pego e peço a pizza e realmente, em 5 minutos está em casa. E aí o resto da história eu não preciso contar. Mas o que acontece? Ele simplesmente se fez lembrar e fez o pós-venda. Que o pós-venda não é nada mais do que você ir atrás das pessoas. E aí, você gostou do perfume? E aí, como é que tá? Sei lá, você fez aniversário, você foi viajar, eu vi que no Instagram lá que você foi viajar, né? E aí, como é que foi a viagem? Conhecer outros perfumes na viagem, começa a puxar o assunto, começa a se fazer lembrar, porque a pessoa deixa de simplesmente tratar você com essa relação cliente e vendedor e passa a ter uma relação de consultor. Então ela começa a tirar dúvidas. Pode chegar um momento que ela vai ter contato com você e falar assim: olha, eu tenho aqui, eu vou numa premiação aí da empresa tal, e queria um perfume assim para uma quebrada, porque todo mundo já conhece meu perfume. O que você me aconselha? A pessoa vai fazer isso, mas só vai fazer isso se você faz o pós-venda, que é não deixar o cliente na mão depois que vendeu, porque parece que ele te deu dinheiro e não me interessa mais. É o contrário. A gente ganha dinheiro na recompra. A gente não ganha dinheiro na primeira venda, a gente ganha na revenda. A gente vende novamente. Isso que vai gerar realmente um lucro. Né? Mapear os clientes, que a gente falou, né? Saber onde o cliente está, onde ele vai, o que ele gosta de ir. Documentar, a Maísa falou isso, né? De fazer uma gestão profissional do seu cliente. Trabalhar com inteligência. Isso no marketing a gente chama de CRM. Mas isso é possível fazer com uma fichinha, com um controle básico, você escrever aquelas dicas que podem te gerar oportunidade, né? Um pouquinho mais à frente. Voltando ao exemplo do Berual, ele sabia a pizza que eu gostava. Né? A pizza, quando eu tirar a cebola, ele sabia. Ele quando ele entrou em contato comigo, já me ofereceu a pizza do jeito que eu gostava. É a mesma coisa que você faz com o seu cliente. Você sabe aqueles produtos que ele já gosta, você tem contato. Porque muitas vezes pode ser que não é que o cara não quer comprar de você, porque o cara não lembrou. Ele tem outros problemas, começa a ter outras prioridades. Então, fala assim, esqueci. Aí ele vai no supermercado e compra um outro produto para compensar porque ele tem preguiça de entrar em contato com você ou até vergonha. Agora, se você entra em contato com ele e fala assim: oi, tudo bem, como você está aí? Faz tempo que a gente não vê, cansou dos perfumes, quer ver os novos. Estou com lançamento aqui, ó, queria te mostrar esse lançamento, né? Perfumes autorais.
foram feitos, né, foram criados com a assinatura de um mestre perfumista, o único mestre perfumista aqui que a gente tem à disposição. Posso te mostrar rapidinho? Tomar um café e tal? Pronto. Você precisa criar esse relacionamento. Aliás, o que a Amaca faz é marketing de relacionamento. E venda é relacionamento. Né? Exatamente. E relacionamento, basicamente, assim, colocar à disposição, acreditar, fazer acontecer, fazer com amor, né, Fabrício? E aprender essas técnicas e exercitar. Eu acho que a gente conseguiu aí, com o apoio dos experts. Vamos dar um exemplo. Eu gostaria que você contasse o exemplo. É que se eu contar o exemplo, fica meio esquisito. Mas eu queria fazer o exemplo da Tamara, do boleto de cartão de crédito. Como que ela faz para vender perfume? Me ajuda aí. Mas eu lembro que ela conectava o dia do vencimento do cartão do marido com o uso do perfume escandalosa. É isso, né? Então ela aproveitava de saber que o maridão ia reclamar, ela se perfumava de escandalosa e garantia aí o boleto pago sem muito atrito. E ela começou a duplicar essa ferramenta para as amigas e quando viu, tinha aí um colegiado de mulheres que só usavam escandalosa num dia específico. E era o segredo delas, né? O dia da fatura do cartão já era o dia de usar o escandaloso. Então, ficou Perfeito. Né? Mas a gente quer agradecer a audiência de vocês, Fabrício, fazer essa dupla aqui com você sempre. Eu que agradeço, que esse treinamento foi muito legal de fazer. Montei com você, montei com os experts, todos os experts participaram. Né? Todas as dicas aqui vieram. 90% da parte deles, eles ajudaram a gente a construir todo esse processo, né? E a ideia de trazer esse treinamento nada mais que ajudar você, que principalmente você que está começando o negócio agora, não está sabendo exatamente o que é que você tem que fazer, como que eu começo, como que eu organizo minhas vendas, como é que eu... A palavra vender também parece que você está depreciando a pessoa. Então, não gosto de vender. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Até quando você compra, você está vendendo. Né? Então, todo mundo vende. Então, a partir do momento que você começa a saber essas regras, essas ferramentas, e repetir constantemente, insistir, e conseguir se organizar, você vai ver que o sucesso vai ser uma consequência. Basta você manter o foco. Você não pode perder o foco. Perder o foco, obviamente, todas essas regras aí aqui, vai começar tudo do zero, vai começar tudo novamente. Então, nosso convite é vocês construírem sucesso. Muito obrigada a todos vocês e façam um excelente mês de abril, um excelente dia das mães. Ok? Obrigada, Fabrício. Quinta-feira, 10 horas da manhã, no canal Aprenda com a Amaca, teremos um treinamento com alguns experts que vão participar, que eles vão ensinar como vender o Bloom. Né? Como vender perfumes autorais. É um treinamento direcionado somente para perfumes autorais. Então, se você gosta de perfume inspiração, vá assistir, porque você vai começar a vender tanto autoral quanto inspiração. Isso é imperdível. Um abraço, gente. Tchau.